Eu quero saber, na sua opinião, qual foi o real motivo para essa decadência do Bahia no segundo turno? A falta de habilidade de Rogério Ceni com o grupo, com as ideias e com a gestão pessoal também. Quando eu falo com o grupo, é você colocar o time para girar, você dizer a Depena com palavras, com gestos que se ele for bem, ele pode ser titular. Se o Biel for bem, perfeito, pode ser titular. Ratão. Se o Gilberto for bem, pode ser titular. Se o Ratão for bem, pode ser titular. A mensagem que ele passou foi o contrário. Tinha um bocado de gente pagando acesso garantido, pacote prêmio, no campo, nos 11 iniciais do Bahia. Continua, né? No meio campo. Continua. Então, o Lúcio chegou e com a característica que o Bahia sentia falta, até porque o Everaldo joga sempre afastado do gol, e ele só foi ser titular nas últimas partidas. Sendo que ele, repito, tem uma característica que falta ao Bahia, que é um apetite para chutar no gol. O gol do Palmeiras só saiu porque foi ele. Qualquer outro aí não ia tentar chutar. Exatamente. Então, do elenco do Bahia atual. Então, Rogério tem tudo isso muito perto dele. E com tempo para treinar. Então, Rogério desgastou o grupo. Me desculpe, o grupo não é engajado com o Rogério. Quem conhece futebol vê. Não estou dizendo que tá ninguém entregando. Mas existe patamar de relacionamento que você percebe. Não tem sinergia entre o grupo e Rogério. Ponto. Não tem sinergia entre Rogério e a diretoria. Não tem. Não tem sinergia Rogério e Ferran. Só que Ferran é quem manda. A diretoria do Bahia tem... essa é a questão de MCO. Né? A diretoria do Bahia tem o Cadu Santoro, tem o seu poder limitado. Essa é a verdade. Se ele quiser demitir Rogério, por exemplo, e Ferran não quiser, não vai ser demitido. Ponto. Então, isso aí já limita. Mas Rogério não conseguiu gerir o bom momento do Bahia. É engraçado quando eu falo assim, quando o time tá mal, porque tá pressionado, tá com calendário. Quando o time tá bem, porque tá jogando pouco. Eu não sei exatamente qual é o melhor cenário para você ter um time engajado e competindo em alto nível na cabeça de Rogério Ceni. Então, assim, ele se perdeu. Eu falo com muito conforto, porque o Rogério Ceni chegou, foi um dos que mais festejou. Defendi muito, defendi na eliminação contra o CRB, reconhecendo os processos ainda em andamento. Defendi final de campeonato baiano que ele perdeu para o Vitória, inclusive dando 2-0, tomou um 3-2. Por decisões erradas dele, inclusive. Por decisões erradas dele. E até algumas declarações eu consegui entender como parte de um processo, mas se eu continuar insistindo nisso, eu estou fechando os olhos. Sim. Ao que eu estou entendendo, que está muito claro, que o Bahia se perdeu na gestão do grupo, do comando técnico do grupo. Né? E quando eu falo de ideias, é porque o Rogério Ceni estratificou aquela ideia do time com Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas e Caio Alexandre, Tassiano e Everaldo, e sem velocidade, sem jogada de bola longa, sem um jogo mais vertical, porque ele tinha na cabeça que tinha que fazer um jogo daquele tipo. Então, para mim, respondendo a pergunta, também não me faltam argumentos, na minha opinião, no meu raciocínio, para colocar Rogério Ceni, por mais que todo mundo tenha suas responsabilidades, dos jogadores ao Cadu Santoro, mas para mim, a peça principal que acabou estragando o Campeonato Brasileiro do Bahia foi o trabalho do Rogério Ceni. E, cara, eu acho que é importante até falar sobre isso um pouco, porque Rogério, ele tá vivendo efetivamente um momento negativo e de grande rejeição dentro do Bahia do segundo turno em diante. Até quando houve a eliminação pro CRB, o título baiano perdido pro Vitória, a gente não via ainda a massa pedindo um fora Rogério, por exemplo, né? Existia um processo de entendimento de que fazia parte do processo. O que você falou foi muito pertinente, era um sentimento também que eu tinha e que parte majoritária da torcida, acredito eu, tinha. E Rogério, desde que chegou e recuperou o Bahia da queda no final de 2023 e viveu esse processo inicial, o primeiro turno desse ano e etc., Rogério, ele foi muito acolhido, abraçado pelo torcedor e ainda não entendia como funcionava uma crise de verdade dentro do Bahia. Por que eu tô querendo dizer isso? Ele chega no Sport Clube Bahia e o que a gente ouvia muito da imprensa do eixo Rio-São Paulo, que a gente ouvia muito das pessoas que tiveram a oportunidade de se relacionar com o Rogério, e eu falo aqui sem ter qualquer tipo de intenção de ser leviano, ou agora tentar jogar na caixa dos peitos dele alguma coisa que pode não fazer sentido. Mas é resgatando aquilo que em outra oportunidade foi muito difundido sobre o Rogério, e eu acho que ele mesmo reconheceu isso na coletiva de apresentação e tudo mais, por conta do trabalho no Cruzeiro, por conta de como as coisas funcionaram no Flamengo mesmo conquistando o título. Que ele tinha uma dificuldade de gerir elenco, ele tinha uma dificuldade de gerir, às vezes, o seu próprio ego, tinha uma dificuldade de relacionamento mesmo com os demais atletas. E isso fica evidenciado no momento de crise, né? Não dá para ver isso na fase boa, né? Quando acontece algo pontual, ele vai ser defendido, ele vai ter total, né, abraço de todos, porque o que ele tá fazendo dentro de campo tá gerando um resultado positivo. Então agora, quando eu vejo um Jean Lucas voltando no lance do gol, naquele ritmo,
quando eu vejo determinadas situações de jogo com um cara chegando na cara do gol estando fraco. Eu, como torcedor, mesmo sem querer ser leviano, não recrimino o torcedor que faz uma teoria conspiratória de que Rogério tá tendo dificuldade ali interna e os caras não estão mais abraçando efetivamente a ideia dele, sabe? Então chegou nesse estágio que eu não queria chegar e eu, sinceramente, não imaginei que iria chegar, porque a construção do trabalho parecia ser muito equilibrada, né? Não era o time de 2019 que tinha só um estilo de jogo e a gente não conseguia se desvincular daquilo, o time adversário conseguiu ler, a gente era previsível, perdeu peças. Douglas Augusto saiu. A gente imaginava que havia uma capacidade de variação, porque o meio-campo era muito bom, mas o lateral direito é muito bom. Pô. O lateral esquerdo, apesar de improvisado, depois acabou se tornando mesmo, também é um cara que contribui com construção de jogo e tudo mais. O ataque tem um Everaldo Tassiano que tem um teto. A gente sabe que uma hora vai parar de render, mas pô, no banco tem Biel, Ademir, Lúcio, tá ligado? Sim. Então, assim, a gente imaginava que haveria repertório. Inclusive, ele mesmo dava essa ideia com as alterações, que depois não passaram de alterações, quando ele colocava em todo santo jogo e dava certo, estupiando Biel e Ademir. Funcionava. E a gente falava, pô, quando tiver dando merda e o Bahia for bem decifrado, vai ter esse estilo aí pra poder tirar os outros da zona de conforto e a gente vai ser maleável, né? Como, pô, não gosto de comparar, mas toda hora tem que comparar, porque o time mais maleável do Brasil é Fortaleza, é Voivoda, né? Então, enfim. Totalmente o Rogério se perdeu nesse processo. E eu não sou nem a favor de demissão agora, tá? No duro, não fui antes, não sou. Acho que é justo com ele que ele encerre o trabalho, tenha a oportunidade de concluir, com tudo isso que ele fez de bom e de ruim. Ainda existe uma chance matemática do Bahia conquistar a vaga na Libertadores. Não acho correto e nem acho que seria positivo interromper o trabalho agora. Mas eu não tenho nenhuma convicção de que vai ser bom pro Bahia e bom pro Rogério a continuidade dele em 2025, né? Eu queria pontuar aqui duas... Não tem como não comparar, né? Porque eu vivo a realidade do Vitória, vocês, claro, do Bahia. Duas coletivas, para quem vai recordar, a coletiva de Carpini, falando um pouco sobre Matheus Gonçalves, sobre Léo Gamalho naquela época, e como ele conseguiu gerir o clube depois daquilo, né? Saíram, vamos dizer assim, as maçãs podres, e como ele conseguiu gerir, como ele é grupo. E a coletiva de Ceni, em que ele fala que o time está sem confiança. Como é que ele expõe assim? Eu imagino o vestiário, pô. Como é que você chega depois no vestiário e fala com o seu time? Essa foi só uma das exposições. Para mim, a mais absurda do ano é quando o Roger Gabriel consegue dar uma assistência sensacional e ele fala na coletiva que o cara que deu assistência, que salvou o resultado daquele jogo, mal posicionado. Isso cumpriu uma função tática, pô. Isso é uma loucura descabida, né? Na época a gente relativizava porque estava fluindo, era o processo, isso daqui vai ser contornado. Mas desde aquele momento já dava para ver que às vezes algumas exposições não faziam sentido, sabe? Sim. Ele realmente não ele se perde no vestiário, né? Foi assim no Cruzeiro, foi assim no Flamengo. O Edilson contou uma história dele no Cruzeiro, que nas primeiras conversas lateral, as primeiras conversas dele no Cruzeiro, teve um debate, Fred falou que tá com não sei quantos gols. 19 gols na temporada, que o Rogério fez assim, mas 15 você fez no Mineiro. Veja, eu vou ensinar a padre a rezar, sabe? Sim. Mas dificilmente uma resposta dessa pública, à frente do vestiário, você vai... Para um Fred, um dos líderes do Você grupo. vai conseguir ter uma relação sem estar trincada. Não sei, aí é de verdade, eu não tenho nenhum indício de informação de que existe um problema. Não é informação. O que eu digo é o seguinte, quando você vê o time do Bahia em campo, falta algo que o trabalho do técnico é decisivo para promover, que é o quê? O engajamento, a entrega. A gente às vezes fala do Fortaleza, mas tem o que tira muito a muleta do Bahia, não é o Fortaleza, é o próprio Vitória, que começou o trabalho do Carpini depois, está fazendo um segundo turno muito bom, com muito menos recursos técnicos e financeiros, e pressionado, porque qualquer erro poderia colocar na segunda divisão. Eu não acredito que o Vitória cai mais, mas o Vitória conviveu com isso o segundo turno inteiro. Sim. Então, e os jogadores do Vitória, eles são muito preparados para não errar e aproveitar o erro do adversário. O Bahia é o contrário. O Bahia não parece num nível de concentração e engajamento para esse tipo de solução para vencer. O que tem também no Palmeiras, que a gente acaba enaltecendo o tempo todo. É que o Palmeiras joga mal e tá aí nas cabeças. Porque se você não joga bem, a segunda etapa do seu jogo para alta performance é você encontrar solução para vencer. É você encontrar mecanismos para o resultado ser favorável, porque é o resultado que vai lhe dar tranquilidade para trabalhar, é o resultado que vai lhe dar tranquilidade para tomar decisões impopulares, e é o resultado que vai dar, querendo ou não,
o carimbo de sucesso ou fracasso do trabalho. Uhum. Então, se você tem um tipo de comando que não considera você buscar alternativas para vencer o jogo, independente do que você propõe como jogo, você está fadado realmente a ficar para trás. Então, acho que o Bahia tem esse problema com o Rogério Ceni e o Vitória acabou sendo um exemplo do contrário. O Vitória acabou sendo um exemplo de que com muito pouco, mas com engajamento, você direcionando o jogador para o resultado e não para suas próprias vantagens individuais ou algo do tipo, você consegue uma relação muito mais sólida. E eu acho que no Bahia não tem isso, e o Vitória tem. Então, se ficou mais exposto o quanto a competitividade do Vitória mostra os problemas que o Bahia tem sobre a gestão do Rogério Ceni. Sim. É isso, Cássio, é até algo que eu falo sempre aqui, que é o que eu acho que existem dois pilares principais do trabalho de um treinador, e um deles está relacionado à diretoria também, mas quem faz a conexão, a comunicação direta com o elenco é o treinador. O principal é o tático, obviamente, que é o trabalho técnico, realmente, do técnico em si, né? E o segundo é de passar confiança, de passar esse espírito vencedor que a gente tanto fala, que a torcida tanto sente a ausência. E quando você perde o tático, no próximo jogo você pode corrigir. Mas quando você perde a confiança, e parece que falamos de 2019, comparamos com 2019, comparamos com Vitória, comparamos com Fortaleza, e parece que esse ainda é o pé no calo, o calo no pé do Grupo City. Eles não conseguiram mudar essa mentalidade vencedora no elenco, no grupo de maneira geral, no Bahia, sabe? Parece que o que evoluímos na tabela, claro que 2019 foi um ponto fora da curva dos últimos 20 anos do Campeonato Brasileiro do Bahia, e que terminamos em 10º, mas ainda assim terminamos em 11º, né? Mas no primeiro turno tivemos uma campanha similar ao do Grupo City. Parece que o que evoluímos em relação ao trabalho de Belitani, Marcelo Santana, entre outros presidentes que passaram por aqui, foi o dinheiro, sabe? Esse pequeno salto foi o dinheiro. Mas que se esse salto tivesse o dinheiro e mais o ímpeto e mais esse espírito vencedor, seria muito maior. Talvez a gente estivesse onde Fortaleza está hoje, talvez a gente estivesse no segundo turno, a mesma campanha que o Vitória faz no segundo turno, e conseguiríamos brigar por muito mais. Isso é o que mais leva o torcedor, porque o torcedor tem isso. A alma do torcedor do Bahia é isso. O torcedor do Bahia é a quarta maior média de público do brasileiro, em qualquer situação, seja no primeiro turno ganhando, no segundo turno perdendo, por causa disso, porque ele acredita que o Bahia é vencedor, sabe? Ele acredita nisso. Eu concordo muito. E eu estou entendendo que você não está dizendo isso também, deixando claro. Não quer dizer que a parceria é um fracasso, nem que a parceria chegou no teto. Mas que diante do que se apresentou no Campeonato Brasileiro desse ano, era uma obrigação do Bahia acelerar essa classificação